Porque foi entregue o laudo, né, Tassi e Eliezer? O laudo. Quer dizer, sexta-feira, o laudo estava dizendo aqui, o laudo ele confirmou que a gente já sabia, né? Agora só que é uma confirmação legal, né? E tá muito muro, o laudo muito em cima do muro. O laudo do Exército, tem isso também, né? O Exército não quis se comprometer, né? Então ele ofereceu 5 alternativas que agradaram o Ceará, agradaram o Piauí, agradou todo mundo. Agora o STF que vai ter que decidir. O Exército tem essa função de tentar agradar ninguém não, mas... Agora o STF vai ter que decidir. Como é que pode? Tipo assim... Olha, tem 5 alternativas. A linha pode vir por aqui, pode vir por aqui, pode vir por aqui. Dá tudo pra um, dá tudo pro outro, partir no meio. Partir no meio, partir de lado, partir de... Rapaz... Os dois lados comemoraram. Acredito que comemoraram. No final das contas, se for fazer o confronto de contas, fica tudo como tá. Piauí perde tudo. Veja o que o governador disse. Estou com a posição alinhada com a nossa Procuradoria, que é um órgão de Estado e que se manifestou numa nota técnica a respeito dessa perícia do Exército. Ela confirma, em grande medida, a nosso ver, a posição do Estado do Piauí, que entrou com essa ação há anos atrás. E, obviamente, que essa decisão cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A perícia ela tem a missão de apresentar elementos objetivos para facilitar a decisão dos magistrados numa questão tão técnica quanto essa, que envolve a divisa entre os estados do Piauí e do Ceará. A questão da importância tem a ver com a defesa do território piauiense e, consequentemente, das riquezas que tem nesse território. Então, é importante, já tivemos outros litígios com o Tocantins, com a Bahia e agora com o estado do Ceará. Então aí, né, assim, a conclusão, Tássio e Eliezer, é essa questão de muito em cima do muro, assim, uma alternativa para não gerar muito litígio, né? Vamos aguardar a posição do STF, Douglas, mas basicamente isso. Entre as 5 alternativas apresentadas pelo Exército, uma delas é que os municípios fiquem com o Ceará, outras que fiquem com o Piauí, outra que a Serra da Ibiapaba pertence ao Piauí, e uma última que parece agregar mais é que aquelas cidades que já possuem a maioria do território no Piauí, que fiquem com o Piauí. São municípios pequenos. Agora o STF vai modular e tentar solucionar esse impasse aí. Dividir o município do meio, eu acho que é a pior alternativa, né, Deus? Porque não tem... Estava conversando com o Tássio agora, Eliezer, e eu acho que é por aí, quer dizer, não, esse município aqui tem que passar uma linha, né? Então tem uma parte Piauí e uma parte Ceará, mas só que, digamos, a maior parte fica no Piauí, mas ele antes era do Ceará. É como o Tássio disse, aí chega lá o STF, alguém, pai, dá uma compensação para o Piauí, entre num acordo financeiro, aí vocês ficam com né? Aí o Ceará faz uma compensação financeira, e aí se estuda casa a casa até chegar um valor ali. E fica porque perder gente complica para quem recebe, mas complica para quem pede, porque influencia também a arrecadação, aliás. Douglas, esse é o ponto principal desse conflito. Para onde vão os recursos em termos de tributação e riquezas naturais que serão geradas a partir dessas áreas de litígio? Se ficam com o Piauí, se ficam com o Ceará. A questão é que não se pode esquecer do povo. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem realmente está interessado no bem-estar da população, em levar serviços básicos, serviços essenciais, na saúde, na educação, na mobilidade, na geração de emprego e renda, porque até o momento a discussão se centra exatamente no destino dessas riquezas, se para o Piauí, se para o Ceará, é uma queda de braços que não pode excluir a população, que se faça justiça, que realmente o território do Piauí fique com o Piauí e o do Ceará com o Ceará, mas considerando a devida distribuição de riqueza lá na ponta, lá na população que precisa. Não, vou passar agora aqui só para o Tássio complementar. Uma última observação, além de delimitar essa situação, o que eu acho que precisa ficar claro é que o Ceará não pode avançar mais, porque a gente ouviu de prefeitos lá da região que os municípios cearenses estão avançando ainda mais. Isso também tem que ser delimitado pelo Exército, que não pode, porque aí também já é demais. Porque aí não dá, está resolvendo litígio para delimitar. Então é melhor entrar logo num consenso e fazer essa delimitação, e depois da delimitação feita, dependendo dos acordos entre os governos e tudo homologado, fazer essa delimitação e pronto, a partir dali não passa ponto final, porque senão... Né? Vamos... A gente falou de... Não é bem política, né? Mais uma questão geográfica, territorial. Agora nós vamos falar de
política e ouviu o ex-procurador Deltan Dallagnol. Nós mostramos agora há pouco, ele veio para o evento do professor Tony Kerley. Ele fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral e disse que a solução para a impunidade está nas urnas. A Lava Jato ela foi destruída pelos mesmos donos do poder que hoje oprimem as liberdades no Brasil. Nós lutamos contra a corrupção e pela primeira vez na história a gente viu o bandido indo para a cadeia, a gente viu os corruptos devolvendo o dinheiro que eles desviaram. Mas o que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele entregou justiça? Não. Ele entregou impunidade. Se o Supremo, se as instituições não vão garantir a justiça, nós precisamos buscar justiça pelas nossas mãos, colocando pessoas honestas e competentes para nos gerir. Por isso a gente precisa rejeitar o maior protesto contra o fim da Lava Jato, contra a impunidade dos corruptos, precisa ser a escolha de pessoas sem manchas na política, a escolha de pessoas honestas, que vão defender a honestidade, que vão lutar contra a corrupção, que vão lutar por competência, aqui em Teresina, no Piauí e no Brasil. E por isso que a gente está viajando no Brasil, lutando para que esses valores se solidifiquem no país, lutando para que nós, como brasileiros, possamos dar uma resposta à impunidade dos grandes corruptos que é dada pelo Supremo Tribunal Federal. E a melhor resposta, ela tem que ser nas urnas. Deltan Dallagnol mostrando uma mágoa que era esperada, né, da Justiça Eleitoral, né? E muito se fala, Douglas, no Brasil em legado, né? Legado disso, legado daquilo, agora completando 10 anos da Copa do Mundo, se fala de legado, mas é complicado porque o que ficou, que a população assimilou da Lava Jato foi a questão da corrupção, agora a leniência, né? O perdão a muitos dos envolvidos. Mas eu diria, Douglas, que uma pá de cal, um momento muito complicado para a Lava Jato, foi o momento em que esses juízes e esses procuradores saíram do âmbito jurídico e foram para a política. Porque isso aí, junto à população, criou uma imagem de que estavam tentando, entre aspas, fazer política, né? O fato de Moro assumir o ministério, se aposentar enquanto juiz e assumir um ministério de Bolsonaro. Então, tudo isso acabou maculando a imagem da Operação Lava Jato, né? E os descuidos no processo investigatório também foi onde a Justiça hoje encontra subsídios para anular provas, condenações. Então, eu acho que foi por aí uma iniciativa muito importante que acabou terminando dessa forma. Dentro desse contexto, Elias, a gente pode inserir o seguinte: a partir do momento que, por exemplo, alguns procuradores começaram, e também delegados da Polícia Federal começaram a usar muito redes sociais para detalhar investigações, operações, né? Essas constantes entrevistas coletivas, que muitas vezes era de um só para passar o microfone para o outro. Informações vazadas antes das operações. E eu discuti aqui com um professor de Direito, desembargador aposentado de São Paulo, exatamente isso. Ou seja, a colaboração premiada, muito se fala delação premiada, não está errado não, mas o termo técnico me parece, tá, você pode até confirmar com a doutora Dalila, mas é colaboração premiada, sim, né? Então a colaboração premiada, você tem que esperar a colaboração premiada de forma espontânea do preso. O preso tem que se oferecer para um acordo de colaboração premiada. Né? E não ser induzido, né? E não ser induzido, por exemplo, com prisão. Né? E, enfim, mas aí vem a questão da política, quer dizer, quando entra na política. E também, não deixa de ser, gente, eu só estou falando aqui dos prós, mas, veja, tem prós e contras. Os contras nós estamos falando aqui. Os prós é que muita corrupção, que a gente sabia mais ou menos, outra parte que a gente não sabia que estava debaixo do tapete, foi revelado também, viu? Sim, essa questão dos casos de corrupção foram revelados. Muito doleiro preso. Muito doleiro preso. Esses casos que foram revelados, eles precisam ser investigados até o final. Tem um outro lado também, não é só criticar não, viu? Aqui a gente fala dos dois lados. Tem muito caso agora. Você pegar, por exemplo, o Odebrecht, e você destrói a empresa, pô. Então, o tamanho da Odebrecht, passa o controle acionário para outra pessoa. Ou então você faz um acordo para outro grupo comprar a empresa, né, como é feito em outros países, você destrói emprego, destrói... Quer dizer, alguns... Eu acho que entre essa polêmica toda, eu acho que outro detalhe que eu esqueci de mencionar, também ninguém pode negar que houve um certo, digamos, estranhamento entre a Força Tarefa e o STF. Aí, meu amigo, República de Curitiba. A República. Aí quando você
começa a mexer com o Supremo, que é a instância superior do Judiciário, aí fica difícil, né? E Douglas, e aquilo não é que ele era... seja intocável, não. Não é que o ministro Supremo seja intocável, não, não é isso. Não é isso, nós estamos vivendo uma democracia, né? Agora, é preciso entender que numa democracia existem instituições, essas instituições são formadas por instâncias, e que no caso da justiça, a maior delas é o STF, entendeu? Então, deu no que deu aí no final aí. Pô, não, aliás... Só lembrar, Douglas, que aquilo que deveria ser restrito do campo do judiciário, no caso, todas as etapas da operação, recaíram na opinião pública, foram situações politizadas, e o próprio Deltan Dallagnol saiu deputado federal mais votado lá do seu estado, o estado do Paraná. O juiz Sérgio Moro saiu também eleito senador da República, ou seja, eles mesmos acabaram politizando a situação. Num primeiro momento foram beneficiados, o ex-procurador chegou a ser cassado posteriormente, mas houve uma mistura total. Aquilo que era para ser só do próprio campo do Poder Judiciário acabou resvalando na opinião pública, no campo político eleitoral, e agora ele vem com esse discurso de urnas, que das urnas deve sair a solução, pregando que a população deve rejeitar os corruptos. Vai se chama discussão polêmica, nós colocamos aqui todos os pontos, né? E aí o cara diz assim, mas tem gente que vai... uma vez uma pessoa chegou e me falou assim, Douglas, eu já vi na internet várias pessoas elogiando, concordando com você, outras batendo, dizendo que você... para mim tudo bem, tá tudo certo. Se todo mundo concordar ou discordar, é que tá errado. Entendeu? Então é isso mesmo, a função nossa é apresentar o fato, e quando a gente dá uma opinião, não é para dizer que a gente tem razão, é para gerar uma discussão. Você tem todo o direito de discordar, não tem nenhum problema. Antes de encerrar, eu queria mandar um abraço especial para o nosso querido amigo Luiz Carlos, o companheiro, jornalista do Sistema de Comunicação. Está de férias, está descansando, assina o jornal o Dia News. Companheiro, um abraço, manda um vinho aí, aproveite. Sofrendo com o Fluminense dele, tá difícil. Rapaz, tá ruim o Fluminense, viu, rapaz? O negócio tá muito bom não, viu? Grande abraço pro companheiro. Quem é que ficou mesmo como técnico do Fluminense, hein, Tássio? Acho que é o Mano Menezes vai assumir. O Mano é bom, hein? O Mano é bom. O Mano é bom, posso ver nesse contexto, para rearrumação e tal, entendeu? Obrigado, Eliezer Rodrigues. Obrigado, Tássio Cruz. E a você que nos acompanhou também. Muito obrigado pela sua audiência.